Mais um capítulo do livro Exilados de Capela, o livro que aborda a história dos espíritos que vieram exilados para a Terra ao longo de milhões e milhões de anos. A Terra sempre visitada, passa-se aqui uma equipe de espíritos fazendo seu processo evolutivo. Esse grupo de espíritos retornam para os mais variados planetas necessários à sua próxima etapa do ciclo evolutivo e chega-se outros, e assim vai um ciclo constante de idas e vindas, para que todos nós possamos aprender a sorver a luz. Cada um dos que vem fazem um trabalho, estabelece um caminho, aplana um pouco as paisagens para que outros possam desfrutar de um mundo melhor. Então, esse é o objetivo que nós temos que procurar entender, esse histórico espiritual da humanidade, para podermos entender os panoramas do mundo ao longo das eras, e pelo menos, ou se não conseguimos entender plenamente, pelo menos temos uma ideia e sabermos que somos espíritos migrantes, nômades, que passamos de um planeta ao outro buscando a luz do amor e nem sempre conseguimos. Muitas das vezes falhamos em coisas pequeninas e ficamos presos tentando corrigir aquele erro séculos e séculos e séculos. Portanto, esse livro traz para nós uma abertura de uma pequena janela, para que possamos poder entender quais caminhos nós queremos seguir, por onde queremos passar e onde precisamos chegar. Ao longo da nossa existência física e depois no mundo espiritual, aperfeiçoamos-nos constantemente para fazermos o melhor possível enquanto estivermos aqui encarnados. Mas quantos de nós realmente procuramos colocar em prática esses ensinamentos do Cristo? Ensinamentos que já ouvimos em outros planetas, não nos adequamos à ordem geral, fomos deportados para outro, chega-se o processo, novamente se completa, chega-se o missionário divino, estabelece-se os padrões novos da vibração sentimental daquele planeta, nós não nos enquadramos e fomos embora de novo. Assim já fizemos várias vezes. Hoje, ou seja, nessa atual era, principalmente nesse século, é um divisor de águas importante para cada um de nós. Precisamos, então, começar a abrir o coração para o sentimento de amor, para a compreensão da vida espiritual. Compreensão de que vivemos na Terra uma experiência carnal para aperfeiçoarmos nossos sentimentos, para burilarmos nossas tendências para o bem e, com isso, lixarmos as nossas tendências más para que elas possam resplandecer a luz e começarmos, então, a caminhar na direção das luzes do amor, das luzes da paz. A partir do momento que nós entendemos que cada um de nós temos uma etapa a cumprir na nossa iluminação íntima, a nos fazermos melhores, então as coisas ficam mais fáceis para a nossa futura caminhada, para os nossos futuros empreendimentos. Trabalhemos, pois, por nos melhorarmos, por nos aperfeiçoarmos, para assim estarmos em melhores condições de restabelecer os padrões vibratórios do amor, da paz e da fraternidade na construção de um mundo melhor para todos nós amanhã. Como era, então, o mundo? E aqui, Edgar Armand vai trazer para nós aquilo que ele percebeu, aquilo que ele viu, aquilo que ele pesquisou, de como eram os continentes. Continentes afundaram, continentes emergiram, e certamente a paisagem da Terra é toda diferente. Segundo Emmanuel, a ideia de que as Américas já foram unidas à África não tem nada a ver. O desenho ficou assim por uma obra de Deus. O panorama geográfico da Terra nessa época era o seguinte: Oriente. O grande continente da Lemúria, que se estendia das alturas da ilha de Madagascar para o leste e para o sul, cobrindo toda a região ocupada hoje pelo Oceano Índico, descendo até a Austrália e incluindo a Polinésia. Então, aquela região onde hoje o Oceano Índico era um continente. A região central da Ásia, limitada ao sul pelo Himalaia, e que se estendia para leste, Pacífico adentro, em direção às Américas. Para o oeste, terminava num grande mar que subia de sul para norte, passando pelas regiões hoje ocupadas pelo Industão, Beluquistão, Pérsia e Tartária, e terminando na região subártica. Este foi o habitat central da terceira raça. Então, essa terceira raça, o que sobrou aqui? Era a região do Industão,
Beluquistão, Pérsia, era o mar. Para lá, aquela região hoje onde a China, Mongólia, a parte da Rússia, Japão entrando pelo Oceano Pacífico adentro, inclusive no mar do Japão, no caso, a leste do Japão, já foram encontradas pirâmides tais quais a que existe no México, ou seja, muito semelhantes à que existe no México, mostrando que lá tem alguma coisa, já existiu alguma civilização ali, que no fundo do mar tem aquelas construções. Então a história da Terra, conforme a gente vai desenvolvendo máquinas que conseguem navegar em águas profundas, filmar o que tem no fundo do mar, vai se descobrindo muitas coisas e vão descobrir muito mais. Talvez algumas pessoas hoje não interessem em descobrir muitas verdades sobre o que já existiu na Terra, mas existem muitas informações no fundo do mar, vamos dizer assim. Então, onde a região da China foi a terceira raça-mãe, que pega ali daquela região da Pérsia, o Uzbequistão, a leste, né, da Pérsia, o Uzbequistão, para lá, era um continente, e aquele meio ali, onde hoje é deserto, era um mar. Este foi o habitat central da terceira raça. Toda essa região que ele está dizendo aqui, que no caso seria a China, Japão, Taiwan e aquele Oceano Pacífico, grande parte do Oceano Pacífico. O Ocidente. O continente formado pela Grande Atlântida, que se desenvolvia de sul a norte sobre a região hoje ocupada pelo Oceano Atlântico, que lhe herdou o nome. Então, o Oceano Atlântico é um nome derivado daquele continente Atlântida que submergiu. Principalmente na região do Caribe, tem muitas, no fundo do mar, se forem procurar, vão achar muitas evidências de construções de uma cidades, né, que ficaram lá submersas. Inclusive pirâmides tais quais a que tem no Egito. Da parte superior da América do Norte, que formava então dois braços dirigidos, um para o Oriente, na direção da atual Groenlândia, e outro para o Ocidente, prolongando-se pelo Oceano Pacífico na direção da Ásia. Então tinha ali dois braços, um na direção da Groenlândia, talvez a Groenlândia seja até parte remanescente, e outro na direção da Ásia. E aí a gente vai ver que parte da América Central, América do Norte, provavelmente estavam nesse braço. Aliás, tinha que estar nesse braço, né? Nestas duas regiões se estabeleceram mais tarde os povos da quarta raça. Então, nessa região da Atlântida, a quarta raça. Ao norte, um continente ártico denominado Hiperbóreo, que cobria toda a região do Polo Norte, mais ou menos até a altura do paralelo 80, sobre o território europeu. Então, tinha um continente maior lá no Polo Norte, chamado Hiperbóreo, que vinha até o paralelo 80, ali no meio do território europeu. Também mais um continente que submergiu, parte dele sobrou. Bom, ali nós temos um 8, certo? Então esse 8 quer dizer o seguinte: os continentes Ártico e Antártico suportam 90% de todo o gelo existente na Terra. Estudos de paleontologia feitos por expedições científicas demonstram que verdadeiras florestas cobriam estas regiões no passado e se encontram agora enterradas em camadas profundas de 4 a 2.000 metros de gelo e provam que há mais de milhares de anos essas regiões eram um clima temperado perfeitamente habitáveis. Então, onde hoje é o Polo Norte e o Polo Sul, se encontra lá de 4 a 2.000 metros de gelo sobre uma camada de florestas, mostrando que já foi habitado. Agora, existe uma teoria, que é mais recente, que o eixo da Terra, de vez em quando, ele faz esse movimento. Então, vamos supor que a Terra, esse eixo, estava deslocado assim, certo? Então, aquelas duas regiões estavam em local temperado. Ao fazer assim, elas foram para local gelado. E a parte que estava gelada, até então, se tornou, de alguma forma, continente habitável, ou um mar. Ou seja, mudou muita coisa. Tanto continentes emergiram, quanto
emergiram, né? Subiram, quando submergiram, afundaram, assim como esse movimento faz um grande deslocamento de água, provoca aí os cataclismos, as grandes inundações, que pode estar prevista também, entendida como grande dilúvio, embora a Arca de Noé é simplesmente uma figura de linguagem que retrata as nossas casas mentais, tá? Não vamos acreditar que existiu a Arca de Noé cheia daqueles animais. Os animais estão dentro de nós. A pomba ou o corvo é aquilo que você se expressa. A pomba é a pureza e o corvo é a maldade. Então nós temos que saber interpretar a Arca de Noé como uma síntese de uma psicanálise. Se você entender psicanálise, você vai entender a Arca de Noé. Senão, você vai continuar achando que tem que achar um grande barco perdido em algum lugar da Terra, onde é o Noé e todos os seus habitantes, todos aqueles que eram seus amigos, que tinham pureza de coração, foram com um grupo de animais ali para dentro. Então, existem muitas teorias. Talvez nessa encarnação não vamos encontrar uma verdade. No mundo espiritual só vamos acessar essas informações se fizermos por onde merecer. E às vezes chega lá, a gente nem vai se preocupar com isso, teremos outras coisas para estudar, para aprender, ou trabalho a fazer. Não nos é dado entrar nestas faculdades porque não passamos no vestibular para elas. Chegamos lá, seremos operários do Senhor nas hordas de sofrimento para tentar resgatar nossos passados, e não podemos perder tempo nenhum ao estudar principalmente a história da evolução da Terra, porque teremos muito trabalho a fazer. Esta foi a região habitada mais tarde pelos formadores da quinta raça, os Árias. Então, ele supõe aqui que essa região onde hoje são os polos sul e norte eram habitados pelos Árias, os mais brancos. Além destes 5 continentes, a tradição consigna a existência do chamado primeiro continente, terra sagrada, terra dos deuses, que era o berço do primeiro Adão, a habitação do último mortal divino, escolhido como uma sede para a humanidade, devendo presidir a semente da futura humanidade. Então, dentro desse continente tinha aquele que seria um continente básico para vir, então, esse primeiro Adão criar a base para uma sociedade vindoura. Mas nós estamos falando de coisa de 26 mil anos, 35, 50 mil anos, ou talvez muito mais. Lembrando que Emmanuel faz uma consideração sobre as datas que nós colocamos para a existência da Terra, para o surgimento da Terra, para o surgimento da vida. E ele fala que as datas são quiméricas, são respeitáveis, tanto aqueles números gigantescos dos hindus, quanto os números bem modestos do mundo ocidental. São números que servem para nortear nossos estudos, para nós termos um padrão de raciocínio, de entendimento, porque nós ainda precisamos da noção de tempo e espaço. Como se vê, trata-se da própria capela que, após a descida dos exilados, passou a ser considerada como uma região ligada à terra, um prolongamento desta, por ser a própria pátria, o paraíso momentaneamente perdido, e para onde deveriam voltar ao fim do seu exílio. Então, esses exilados, nessa região do continente onde eles se estabeleceram com um centro maior de ações, seria então a base dos seus trabalhos, das suas ações, para que eles pudessem então seguir o seu caminho, seguir o seu processo evolutivo, para estabelecerem o resgate íntimo e poderem voltar para esse paraíso perdido. Lembrando que, para nós entendermos hoje o paraíso perdido, fica um pouco mais fácil, porque nós temos na Terra celulares. Celulares têm funções das mais variadas para você. Você faz conta, guarda, tira foto, filma, armazena tudo isso, faz uma videoconferência, transmitindo som e imagem de qualquer lugar do mundo que você tiver, desde que por ali tenha uma antena que seja alcançável pelo celular. Portanto, entendendo isso, nós vamos procurar então compreender e entender um pouco mais que paraíso que nós perdemos era um planeta onde já se tinha todas essas tecnologias, e aí não nos enquadramos nas regras estabelecidas para vivermos lá e fomos deportados para um planeta primário,
onde existia apenas hominídeos e todo o progresso tinha que ser realizado, levar aí milhares e milhares de anos. Aí você fala assim, mas teve outros que vieram depois? Pior ainda. Já vieram de planetas um pouco mais sofisticados, encontrando aqui algo bem bagunçado para tentar, ou bem primitivo, melhor dizendo, para tentar reorganizar, reestruturar e implementar o progresso. Trabalho de séculos. Por isso, a nossa necessidade de procurarmos nos espiritualizar, entender os processos evolutivos para melhor nos enquadrarmos aqui. No livro Qualidade Transcendente, Futuro Transcendente, Conteúdos Transcendentes, são 3 livros com esse segundo nome, né, esse sobrenome de transcendente, são importantes para que nós possamos ter uma noção básica do que precisamos entender para ficarmos na Terra. E, logicamente, que a base é praticar o Evangelho do Cristo. Leia lá. Entenda determinadas conjunções, determinadas regras, que vai fazer com que a gente se melhore, se aperfeiçoe para estarmos melhor. Esses continentes a que nos referimos eram então habitados pelos homens da terceira raça, que assim se distribuíam. Então ele vai colocar aqui como que eles se distribuíam nessas regiões. Na Lemúria, os Rutas, homens de pele escura. Na Ásia, os mongóis, de pele amarelada. Na Atlântida, os atlantes, de pele avermelhada. Os primitivos que serviram de semente à quarta raça. Então, já é uma base para se criar essa quarta raça, é uma base para a sublimação dos sentimentos daquelas pessoas que estavam ali. E todos foram fazendo esse processo de evolução, de aperfeiçoamento, de melhoria. Sem embargo dessas diferenças de cor, as demais características biológicas já descritas prevaleciam mais ou menos uniforme para todos os indivíduos dessa terceira raça em todos os lugares. Então, não importa a cor, eles já tinham um processo de desenvolvimento. Eu vou evitar falar aqui sobre a Atlântida, até se ele não falar, chega no final, a gente faz uma consideração. Mas a gente vai segurar a língua aqui para ir só comentando o que está escrito aqui, para, quando for falar das conquistas tecnológicas da Atlântida, a gente já está lá na frente, já em condições de melhor compreender. Pequeno estudo. Assim, mais um capítulo que a gente consegue fazer desse estudo, da gente procurar entender esse processo de desenvolvimento da raça humana na Terra. Logicamente, como ele colocou no início, é uma situação empírica, não tem documentos oficiais, apenas um mecanismo da intuição, dos esclarecimentos dos espíritos amigos, nos dando condições de raciocinar sobre aquilo que nós podemos construir ao longo das nossas existências para refazermos-nos espiritualmente na busca do entendimento da raça humana na Terra. É importante vocês olharem no site da Editora Aliança, está ali para vocês, editoraliança.com.br, para que vocês possam olhar, adquirir esse livro e também ver a série de livros que lá existem que possam abrilhantar ainda mais seus conhecimentos. Paz e luz, que Jesus esteja nos envolvendo, que os bons espíritos estejam sempre conosco, nos impulsionando para as realizações superiores da vida.